Fala galera! O Massacre da Serra Elétrica completou 45 anos em 2019. O filme, que é considerado um clássico do gênero, foi inspirado num macabro episódio real ocorrido na década de 1950 nos Estados Unidos. Ao passar dos anos, muitas lendas, muitos causos, muitas fake news foram se agregando a essa história que vem sendo contada de maneira equivocada, exagerada até hoje. O objetivo deste vídeo é justamente separar o joio do trigo. Será que existiu mesmo um serial killer que usava uma motosserra e se alimentava de carne humana? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Quem acompanha o canal já é inscrito, inscrita há mais tempo. Se você ainda não é, aproveita e faz isso agora. Sabe o quanto eu sou criterioso, rígido na hora de fazer as pesquisas sobre os filmes que eu apresento neste quadro. E fiquei impressionado ao constatar que 99% dos vídeos presentes na YouTubesfera brasileira, falando sobre o Massacre da Serra Elétrica, trazem muita desinformação, fruto de buscas superficiais ou proveniente de fontes nada confiáveis. Então, se você achava que conhecia a verdadeira história de Leatherface, prepare-se para algumas surpresas. Em 1974, quando Tobe Hooper revolucionou o horror com Texas Chainsaw Massacre, traduzido aqui no Brasil equivocadamente, muito equivocadamente, de O Massacre da Serra Elétrica, quando o correto seria motosserra. Se fosse a porra de uma serra elétrica, seria necessário um fio quilométrico, uma vez que o Leatherface sai com ela ligada, correndo no meio do mato. Muito se especulou sobre a existência de um maluco fã de motosserra morando com sua família desequilibrada na cidade de Poff, estado do Texas, visto que no ano anterior, 1973, haviam desaparecido algumas mulheres naquela região. Mas tudo não passava de boato. A real inspiração de Texas Chainsaw Massacre, e não só para ele, mas também outros longas-metragens famosos, que eu vou comentar daqui a pouco, foi um sujeito chamado Ed Gein, que entre as décadas de 1940 e 1950 cometeu uma série de atrocidades. Nascido em 1906, filho de George, um alcoólatra irrecuperável, e Augusta, uma fanática religiosa, Edward Theodore Gein cresceu sofrendo pesados abusos físicos e psicológicos nas mãos dos seus pais. A família morava numa fazenda nos arredores de Plainfield, uma pequena cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Nesse lugar, ele teve uma vida bastante isolada. Sua mãe era uma luterana fervorosa que acreditava que todas as mulheres eram instrumentos do diabo e que tudo se resumia a pecado e imundície. E por conta disso, Ed e também seu irmão Henry deveriam frear seus impulsos animalescos e se manter longe das garotas. E essa era apenas uma das maluquices que Augusta dizia aos filhos, que cresceram na barra da sua saia, cheios de insegurança, sem direito a uma vida social. Em 1940, George, o pai, que nunca havia opinado na criação dos filhos, foi vítima de um infarto fulminante. 4 anos depois, o seu irmão Henry morreria em circunstâncias misteriosas durante um incêndio na propriedade da família. Vivendo sozinho com a mãe, Ed mergulhou ainda mais na devoção insana da Augusta, até ela falecer em dezembro de 1945. Ed Gein tinha 39 anos de idade. Ele ficou arrasado e, para preservar a memória da sua querida mamãe, trancou todos os quartos da casa para que eles permanecessem do jeito que Augusta havia deixado. Ele se mudou para um pequeno cômodo ao lado da cozinha. O cara era um acumulador nato e, ao passar do tempo, a fazenda foi virando uma grande bagunça. Cada vez mais surtado, ele começou a se interessar por livros de anatomia humana, de taxidermia e relatos sobre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. A extensão total do que Ed estava maquinando, aprontando em sua propriedade, só seria revelada 10 anos depois, em 1957.
Naquele ano, Bernice Worden, a proprietária de uma loja de ferragens, foi dada como desaparecida. Visto que nos registros do estabelecimento constava que Ginn foi o último cliente atendido por ela antes do sumiço, a polícia foi no seu encalço. Liderados por Art Shelley, que já estava em mãos de um mandado de busca, as autoridades encontraram um verdadeiro circo dos horrores montado na fazenda do Sr. Ed Gein. Dentro do celeiro estava o corpo decapitado da Bernice, pendurado pelos calcanhares num gancho de açougueiro. A cabeça dela e de outra mulher, a Mary Hogan, que havia desaparecido 2 anos antes, foram achadas dentro de sacos de estopa. Na geladeira, vários órgãos humanos, espalhados pela casa, uma coleção bizarra de objetos confeccionados com pele ou ossos humanos. Preste atenção na monstruosidade. Uma cadeira forrada com pele humana, uma lixeira feita com crânio humano, cabeceiras de cama também feitas de crânio, talheres com cabos de ossos, luvas e meias feitas com pele humana, um abajur coberto com pele de rostos humanos, uma caixa cheia de narizes, um cinto feito com mamilos femininos, cabeças empalhadas, uma caixa cheia de pepecas taxidermizadas, máscaras e uma roupa, uma espécie de macacão, feito com pele humana. Vários desses itens, entre outras criações artísticas do Sr. Ed Gein, podem ser vistas em Texas Chainsaw Massacre. A máscara do Leatherface claramente foi inspirada nessas máscaras humanas desenvolvidas pelo maníaco artesão. Na internet você encontra vários sites exibindo fotos desses tenebrosos objetos. Tudo fake! A polícia destruiu, incinerou todos eles. Vou deixar um link na descrição que desmistifica essas imagens supostamente verdadeiras. Ed Gein foi preso em 21 de novembro de 1957 e durante seu interrogatório confessou ter matado a Bernice Worden e a Mary Hogan, cada uma com um tiro na cabeça. Contou também que violou mais de 40 tumbas em 3 cemitérios diferentes entre os anos de 1947 e 1952. Ele escolhia corpos de mulheres de meia idade, que em sua mente doentia assemelhavam-se ao da Augusta. Vez por outra, costumava também vestir uma roupa feita de pele feminina para matar saudades da sua genitora. Oh, que belo! Essa história do cara desmiolado que nutre uma obsessão pela mãe e se veste de mulher, você já viu em outro filme, Psicose, de Alfred Hitchcock, de 1960. O psicopata Norman Bates foi inspirado em Ed Gein, assim como o Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Ok, o cara admitiu ser violador de túmulos e ter matado 2 pessoas, mas daí chamá-lo de serial killer é forçação de barra. Em seu livro Serial Killers, Anatomia do Mal, o autor, o Harold Shatker, que é mega expert nesse assunto, afirma que, pela definição estrita do termo, Ed Gein não era um assassino em série. Um carniceiro homicida, sim. Um serial killer, não. Ah, Jetro, e se ele sequestrou e matou outras mulheres e não confessou os crimes? A probabilidade é nula. Naquela época, Plainfield tinha pouco mais de 600 pessoas, um vilarejo, todo mundo se conhecia. Se alguém sumisse, iam dar por falta. E Ed Gein também nunca degustou carne humana, como sugere Texas Chainsaw Massacre. Inclusive, quando ele foi questionado se havia tido relações com os cadáveres ou se alimentado deles, Gein negou prontamente, dizendo às autoridades que os corpos fediam bastante. E a motosserra, Jetro, onde é que entra? Não entra! A inspiração do Tobe Hooper foi Aniversário Macabro, The Last House on the Left, longa-metragem de 1972, dirigido por Wes Craven, que eu já comentei aqui no quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Então, se alguém vier lhe dizer que Ed Gein era um serial killer canibalzão que usava uma motosserra para eviscerar suas vítimas, agora você já sabe que a história não é bem assim. Gein foi considerado mentalmente
totalmente incapaz de enfrentar um julgamento e internado em um hospital psiquiátrico para criminosos insanos. Ao longo dos anos, rolaram tentativas de fazer com que ele fosse julgado pelos crimes, mas ele acabava retornando para essas instituições de saúde, onde passou o resto de sua vida. Ele faleceu em 26 de julho de 1984 devido a complicações cardíacas provocadas por um câncer e foi enterrado justamente no cemitério de Plainfield, um dos locais que ele costumava frequentar furtivamente no meio da noite. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.